Difícil alguém que não goste do Chaves, ou pelo menos que nunca tenha assistido algum episódio da série. Mas você já parou pra pensar que nem todo humor que tinha ali naqueles episódios era bobinho ou ingênuo? Então vem que essa série é muito mais parecida com a nossa sociedade do que você pode imaginar. Olá, minha gente, eu sou Mel Rezende, eu sou professora, pedagoga. E se você tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, esse é o Pensando Docência. Então já se inscreve aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, porque aqui a gente fala sobre o trabalho docente, sobre todo esse universo do que é ser professor, sobre como o professor vê esse lance de cultura pop, porque a gente gosta bastante também, e como é que a gente pode utilizar isso em sala de aula, não é mesmo? Então bora lá, que a gente vai falar hoje de uma das séries, mais incríveis e talvez mais conhecidas do mundo inteiro, que é o Chaves, o personagem icônico criado pelo Roberto Bolanhos. Mas não é só isso não, o Chaves marcou a infância de milhões de pessoas no mundo inteiro. A série retrata a história de vida de um menino órfão com condições precárias de vida, que ao que tudo indica, não tem casa, ou às vezes até tem, e quando ele vai falar, vem aquele cortezinho, alguém atrapalha ele, nunca conta onde ele mora, e vive ali, com os vizinhos. E nessa vizinhança, vamos lá, que tem um monte de gente bem engraçada, Então tem lá a burguesa falida, tem também a criança mimada, tem o desempregado que vive de bico, mas nem é tão fã assim de trabalhar e vive devendo pra todo mundo. Tem a velha solteirona, uma criança muito esperta que tenta se dar bem em tudo, além do dono da vila, que vai cobrar o aluguel dos inquilinos, e ele mesmo, Ele vai pessoalmente porque ele não quer gastar com isso. E também tem o filho dele, que é uma fofura de menino, que coisinha meiga, E apesar de ter sido criada no início da década de 70, então há mais de 50 anos, dá pra perceber que a nossa sociedade ainda tem muita semelhança com aquela retratada na série 50 anos atrás. O humor do Bolanhos talvez tenha representado um pano de fundo ideal para algumas discussões sociais, como a desigualdade que existia e ainda existe muito aqui no Brasil, assim como no México. Com uma pitada de irreverência e até mesmo incoerência, é possível analisar e debater temas como fome, como a orfandade, a falta de um lar e os estigmas mais diversos sobre o personagem Chaves. Apesar de ter muita coisa engraçada em torno, virava e mexia, em muitos episódios aparecia ali essas questões, que circundavam a vida do Chaves ali. E a genialidade do Bolanhos não estava presente só na criação dos personagens em si, mas em toda a estrutura de roteiro que ele sempre entregou nos episódios da série. O Chaves precisava de um enredo onde os personagens secundários tivessem um enlace direto com a história dele, até para justificar tudo que acontecia por ali, Principalmente pela história do próprio Chaves. E olhando para esse contexto de produção, dá para concluir que não haveria Chaves se não tivesse Kiko, a criança mimada, se não tivesse a Chiquinha, a criança esperta, se não tivesse o Seu Madruga, aquele cara que deve para todo mundo, não curte muito trabalhar, mas que tá sempre ali, No final tem um bom coração. Esses e outros personagens configuram o status social do protagonista. Pois é, parece bobagem, Mas eu vou trazer agora pra vocês a análise de um episódio, que é um dos episódios, acho que talvez o episódio que eu mais gosto, que eu acho mais incrível, que é o episódio de 1974, chamado Isso Merece um Prêmio. Aliás, comenta aqui embaixo se você lembra desse episódio e se tem algum outro que aborda os mesmos temas que te chamaram atenção em algum momento, em algum dia da sua vida, porque esse chamou a minha atenção e eu digo assim, que toda vez que eu vejo esse episódio, ele ainda mexe um pouquinho comigo, porque realmente ele é muito engraçado, mas ele faz uma crítica muito inteligente ao que a gente vive. Então nesse episódio, o Kiko mostra pra Dona Florinda, ele vai chegando todo feliz lá na vila, a estrelinha que ele ganhou na aula lá com o professor Girafales, do bom menino, E aí ele fala que ganhou essa estrelinha porque ele se comportou muito bem. A Dona Florinda toda orgulhosa, Diz que vai dar um prêmio pra ele, então dá pra ele uma grana, Dá um dinheirinho pra ele. Mas aí o Chaves olha pro Seu Madruga e fala, Seu Madruga, peraí, eu também ganhei uma estrelinha, E o Seu Madruga percebe que a testa do Chaves tá vazia, e aí ele diz o seguinte, é que eu vendi a minha estrelinha pro Kiko, Então a garotada ali já tinha um tino comercial muito forte, A Dona Florinda, ela entra em surto, Ela fica triste, ela fica decepcionada, coitada, E aí o Seu Madruga se aproveita ali da situação pra tirar um sarro, da Dona Florinda, pra dar uma zoada com ela. E acaba enchendo o Chaves de pergunta até que descobre que o Chaves tinha comprado a estrelinha de uma outra aluna que era muito mais aplicada que os dois. Então é um ciclo ali,
A Dona Florinda chora. O Kiko pede desculpa, desesperado, né, pra não desagradar a mamãezinha dele. Mas ela diz que não vai mais sorrir. Ela não vai conseguir mais sorrir até que chega o professor Girafales. Logo em seguida, o Kiko e o Chaves explicam pro professor Girafales alguns desenhos que eles fizeram. Então o episódio vai se desenrolando até que eles vão para casa da Dona Florinda, onde ela oferece o café ali para ele, e aí eles começam a explicar, porque o professor Girafales chega com alguns desenhos, qualquer semelhança com essa camiseta é mera coincidência, não é mesmo? E aí o professor Girafales começa a questionar, a perguntar esses desenhos de vocês, o que que é? E aí eles vão explicando pro professor Girafales, e aqui eu quero falar uma coisa que eu acho incrível da ideia que o Bolanhos teve aqui. Parece muito engraçado no começo ali, mas na real eu acho incrível a ideia que ele trouxe de criatividade das crianças. Imagina, cara, um tabuleiro de... Não, é aqui, ó. Um tabuleiro de xadrez para principiantes, um lápis apontado até o final, enfim, vai mostrando ali para ele o quanto eles podem ser criativos, e isso é fantástico, né? A ideia que ele traz ali. E aí vão se passando os desenhos até que chega numa folha em branco, né? E nessa folha em branco... Comenta aqui embaixo se você lembra dessa cena. Ele pergunta pro Chaves, Chaves, mas o que é essa folha em branco, né? E aí o Chaves olha pra ele e responde, né? Que esse era o café da manhã que ele comia todos os dias, ou seja, absolutamente nada. E a partir disso, vem talvez o que seja pra mim a situação mais... Acho que tem mais a ver, assim, com a nossa sociedade, né? Porque o professor Girafales, ele começa a filosofar em cima do que o Chaves respondeu, fica todo reflexivo, pensando, né, sobre a situação do menino. E aí vem a Dona Florinda, serve o cafezinho com bolacha pra ele. E aí eles começam a debater o problema do Chaves, né, e de muitas outras crianças nessa situação de vida. E aí começam a falar sobre fome, pobreza, que é ali a cena que mais me marcou na série. O que eles estão fazendo? Comendo desesperadamente, tomando desesperadamente o café. Toda vez que o Chaves tenta chegar ali no próximo da bandeja, o pessoal não tá nem aí, mas estão filosofando sobre a situação do menino. Então é um retrato muito debochado e irônico da sociedade, que vê o problema da fome, que discute o problema da fome, mas não ajuda quem tá ali de cara, quem tá ali próximo. Inclusive, uma das frases da Dona Florinda no debate é a seguinte, né? Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com o problema dos outros. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros. Ela diz isso ali. Logo ela, né, que é a primeira a ser indiferente com todo mundo ali, odeia morar onde ela mora, falando o tempo inteiro que ali é a gentalha, né, que ela é da alta sociedade, mas ali não é um lugar para ela tá ali por, né, um acaso do destino. E aí torna tudo isso a cena muito engraçada, mas carregada de realidade, né? Mostra o que é duro dessa realidade até hoje, né? E uma realidade que a gente enfrenta aqui no Brasil. E no fim desse episódio, o professor Girafales procura o Chaves e o Kiko para saber qual dos dois tinham feito a sua caricatura, aquela caricatura que ela é icônica, né? Ela é maravilhosa. Aí o Kiko, desesperadamente com medo, né, de uma bronca da mãe dele, do próprio professor, ele dá um sanduíche de presunto pro Chaves assumir que o desenho era dele, ou seja, ele dá uma subornada, né, no Chaves ali. E aí, quando o Chaves diz que é dele pelo sanduíche de presunto para ter o que comer, né, o professor elogia o desenho e fala que o trabalho ele era digno de um grande artista, né? E aí o Chaves sai pulando de alegria e o Kiko vai chorar lá no muro dele das lamentações. Então, gente, olha que episódio, né? Que roteiro mega carregado, que roteiro incrível do início ao fim, né? Mostrando como que a sociedade ela vai se corrompendo ali desde o começo e como ela fala que se importa, mas não se importa muito bem com todos esses problemas e traz uma série de reflexões ali dentro do que eu acho talvez o episódio mais incrível do Chaves e que sempre me chamou a atenção e sempre me marcou. Então diz aí se você lembra desse episódio ou se tem algum outro que você realmente gosta e acha incrível como crítica social. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo e até mais!